Caramba. Vamos começar a ensinar aqui para o pessoal, então, né? Primeira coisa, o que é para o pessoal aprender teoria de campos? Bom, teoria de campos é o seguinte: nós temos aqui a matéria, né? Então a questão é como explicar a matéria e as suas interações fundamentais, né? O que são as interações fundamentais? Por que isso aqui é duro? Por que esses objetos existem? O que nós vemos? Como é que essas informações chegam até nós? Nós não sabíamos muito sobre força. Quando chegou Newton, ele falou de força, mas num âmbito específico, que é a atração gravitacional. Então, a atração gravitacional é a primeira, digamos, teoria de campos que apareceu, né? Então, tem algum objeto que está no meio das massas e a massa atrai massa de uma certa maneira específica, né? Com uma lei do inverso do quadrado da distância. E isso deu uma força, é uma interação fundamental. Então, o que é uma interação fundamental? Esta é a questão, como descrevê-la. Quando Newton descreveu, era simplesmente uma lei dada, e aí escrevemos uma lei de força, que Newton prescreveu um lado esquerdo, que é uma força fundamental, um lado direito, que é o resultado da ação, e que é um objeto cinemático que a gente sabe matematicamente o que é. Isso é a lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração, para quem entende um pouquinho de física, e isto, digamos, foi a primeira teoria de interações fundamentais. E depois houve outras, mas também que eram próximas do nosso conhecimento diário, né? Então, esfregamos um objeto num outro, né? Seja lá o que for, e se produz alguma coisa elétrica, que as pessoas começaram a se interessar por elas, viram os raios, depois fizeram as baterias, e isso chegou ao eletromagnetismo. O eletromagnetismo, Maxwell completou as leis do eletromagnetismo, as equações de Maxwell, né? Famosas, né? E quando ele completou as equações de Maxwell, ele viu que descrevia muito mais do que ele pensava antes. Descrevia a luz, né? Então, isso é uma teoria de campos. Então, tínhamos duas teorias de campos, né? Claro que não tinha esse nome, era uma teoria clássica de campos, né? Mas eram duas teorias de campos, só que a teoria de campos da gravitação ainda não estava no formato correto, porque havia uma lei gravitacional que não tinha princípios, não tinha equações, era simplesmente dado, né? Você vinha de algum lugar magicamente e definia qual era a força. Foi o que incomodou Einstein isso, né? Foi o que incomodou Einstein, né? Einstein olhou, claro... Como que esse negócio aparece assim, né? Como é que isso aparece assim? Né? De onde vem isso aí? Como é que vem essa lei? Então, ele queria, na verdade, completar essa lei dizendo qual era a equação que nos fornecia a força gravitacional, que era dado de algum jeito, magicamente, mas que fosse análogo às equações de Maxwell, né? Então, isso iria completar. Bom, ele pensou muito, tem uma história toda intrínseca ao Einstein. Einstein, Riemann e outros, né? Mas Riemann faleceu já bem antes. Então, no final, Einstein propôs a sua teoria da relatividade geral, que tinha várias consequências, em particular a atração da luz pela matéria. Isso foi corroborado, na verdade teve uma história também, quiseram corroborar por experiências que seriam feitas na Rússia. Nós sabemos que na Rússia, de novo, a Rússia estava em meio à guerra, a Rússia está sempre em guerra, né? Está sempre envolvida, né? E não dá para ir lá, né? Pois é, aí não dava para ir para lá, as pessoas foram, não puderam fazer a experiência, houve outras tentativas, e até que em 1919 foram para dois locais, um perto da África, na Ilha de Príncipe, e outro em Sobral. Isso aí. E em Sobral foi possível de medir. Então, nós tínhamos a
o eletromagnetismo e a gravitação. Aquilo foi a primeira formulação de uma teoria de campos clássica. Aí teve a mecânica quântica. Então, o eletromagnetismo foi modificado pela mecânica quântica, foi levado à eletrodinâmica, à teoria de Dirac, e a eletrodinâmica, de fato, foi primeiramente bem formulada por Feynman, já no pós-guerra, que deu o prêmio Nobel, Feynman e os seus colaboradores, e outras pessoas, né, os japoneses, de fato. Então essa foi a primeira teoria de campos. Aí ela evoluiu, e teorias de campos são coisas complicadas. Aí ela foi evoluindo à medida que a gente conseguia, no caso do eletromagnetismo para a quântica, à medida que a gente conseguia ver mais dentro do que tinha dentro do átomo, mais né? internamente, né? Então você você vai descascando as coisas, né? Isso Na medida que você vai descascando aquela cebola complicada, você vai vendo mais estruturas ali dentro e vai obtendo mais informação. Então isso aí se tornou algo em si muito complicado. Na verdade, o primeiro problema que eu vi no meu doutorado foi esse problema dos infinitos da teoria do eletromagnetismo, e que é uma coisa muito técnica, mas é muito desafiadora, né? Como é que uma coisa que pode ser muito grande, infinitamente grande, vai explicar uma interação, vai haver um cancelamento de coisas muito grandes para dar uma coisinha muito pequena. Isso nunca foi muito bem explicado. Mas essa foi a primeira teoria de campos. E aí, né? Quais são as outras interações? Porque se você olhar para dentro do núcleo atômico, o núcleo atômico ele é estável, mas só tem cargas positivas, elas deviam se repelir e ir embora de lá, né? Está tudo ali unido, né? Está tudo ali unido, né? Por que está unido? Aí teve a teoria das interações fortes. E depois, na verdade não depois, mas dentro da história, já na década de 30, se percebeu que havia uma parte do núcleo, os nêutrons, eles decaíam, emitiam alguma coisa que não era muito conhecida, que foi postulada como sendo neutrino, e aí vieram as interações fracas. E essas 4 interações, gravitacional, eletromagnética, fraca e forte, foram as interações que formaram aquilo que a gente tem como hoje teoria quântica de campos, né? Certo. Que, enfim, evoluiu, as pessoas quiseram uma teoria unificada dessas 4 interações, a gravitação ficava de fora, que era muito mais complicada de ser quantizada. Foi o sonho de vários, né? Que foi o sonho de Einstein e vários outros, né? Hawking depois também, né? Também, lutou a vida dele toda, né? Existe até hoje uma discussão se a gravitação tem que ser quantizada, se não tem. E como que é isso? Você acha que consegue um dia criar uma teoria, até a famosa teoria de tudo, né? Tem a teoria das cordas, que é uma alternativa, e tem a teoria dos laços de gravitação, Loop Quantum Gravity, teoria dos laços, né? Entendi. E elas competem entre si. Eu cheguei a estudar bastante a teoria das cordas, é uma teoria interessante, mas que não tem uma comprovação experimental ainda hoje. Esse que é o grande problema, né? Esse é um problema muito grave. Então, hoje, ela é vista por alguns, né? Alguns acreditam piamente na teoria das cordas. Eu não sei, eu não diria nem sim, nem não. É uma teoria muito bonita, muito interessante. Bem feita, bem formulada. Agora não tem comprovação experimental, então fica complicado. Mas, de qualquer maneira, nós estamos naquele limite da ciência, não é? Porque uma teoria quântica da gravitação requer, inclusive, a existência de outros espaços-tempos. E aí nós saímos fora da física, né? Isso é interessante porque se você está fora daquilo que você consegue ver com a experiência, você não pode prever, não pode fazer experiências, então
basicamente está fora do método científico. Então, Exato. essa é uma situação muito interessante. Na verdade, são problemas, esses problemas ficaram claros já na década de 90. Não, e é muito legal porque a gente parte de coisas, né, vamos dizer assim, fundamentais, né, que Sim. são as 4 forças e tal, e delas, para conseguir, né, quem sabe um dia criar essa teoria unificada, começam a surgir, né, coisas muito legais, né, que é onde até se baseia muita ficção científica, né? Claro, claro. Que é múltiplos universos. Múltiplos universos, multiversos. Você se diminuir, não sei se você já viu o Homem-Formiga, né? Que Sei. diminui e fica no tamanho. Sei. Ele entra ali no mundo quântico, que a gente chama, Uhum. e é uma maneira que eles descobrem de como viajar no tempo. Então, é isso que eu acho muito fascinante, que são coisas fundamentais, mas que a consequência delas são coisas assim que bugam a cabeça da gente, né? Explodem a cabeça mesmo, né?